Um pedido de vista no Supremo suspendeu o julgamento que discute a prescrição de crimes contra a humanidade para fins de extradição. O plenário da Suprema Corte está analisando o pedido de extradição do argentino Salvador Siciliano. Até o momento, 6 ministros votaram contra a extradição e 3 a favor. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Salvador Siciliano é acusado de ter participado de uma organização parapolicial chamada AAA, que atuou na Argentina entre os anos de 1973 e 1975 e é acusada de assassinatos de militantes de esquerda. No STF, a defesa do argentino negou os fatos e alegou que, como os crimes imputados a ele têm natureza política, o Brasil não poderia extraditá-lo. O julgamento, que havia começado no dia 6 de outubro, foi retomado nesta quinta-feira com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Ele votou contra a extradição, destacando que, no Brasil, os crimes estão prescritos. Primeiro, é incontestável e reconhecido pelo próprio relator que, à luz do direito do ordenamento jurídico pátrio, encontra-se extinta a punibilidade dos crimes imputados ao extraditando pelo Estado requerente. E segundo, é igualmente inafastável, seja por força do direito interno, seja por força do próprio Tratado de Extradição, firmado entre o Brasil e a Argentina, o atendimento do requisito da dupla punibilidade como condição para o deferimento do pedido extradicional. No caso, estando ausente esse requisito, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, pedindo vênia aos ministros que me antecederam, para indeferir, peço vênia para indeferir o pedido de extradição com a consequente revogação da prisão cautelar do extraditado. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. No Brasil, a lei de anistia ainda não foi suplantada. E, a meu ver, ela é óbice por si mesma a conclusão sobre a viabilidade da extradição. E digo que o caso concreto não se enquadra sequer na exceção prevista na lei de anistia. O ministro Edson Fachin, relator do caso, reiterou seu voto. Mesmo reconhecendo a prescrição, para ele o caso pressupõe a aplicação do direito internacional, devendo prevalecer os tratados internacionais, que indicam que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Se os instrumentos da ONU não forem equiparados aos tratados, eis que há também aqui, nessa hipótese, resolução da ONU, que é a resolução 88 de 12 de dezembro de 97, que trata da prescrição ou da imprescritibilidade, não seria o caso de refutá-los, pois eles estão integralmente de acordo com o regime e os princípios adotados pela Constituição Brasileira, artigos 1º, 2º e 4º, especialmente na primeira parte do artigo 5º, inciso 44. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Salvador Siciliano está preso preventivamente no Brasil desde 2014. Como o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, os ministros decidiram transformar a prisão preventiva em domiciliar até o final do julgamento. Bom, e para detalhar a sessão de ontem no plenário, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, pelo que a gente viu aí, o voto do ministro Teori Zavascki acabou prevalecendo, né, na divergência. Ainda não concluído, mas já formada uma maioria. Está, por mas enquanto, mesmo, né? Exatamente, mas mesmo assim a ministra Carmen pediu vista, porque até que o julgamento seja concluído, é possível que os ministros modifiquem o que eles chamam mesmo de evoluam no seu voto. E podem ter acompanhado o ministro Teori Zavascki, mas com o voto vista da ministra Carmen, eles podem modificar o seu entendimento. O fato é que uma maioria que já se formou entendeu pela não extradição em razão de alguns pontos que foram abordados pelo ministro Teori Zavascki no voto vista apresentado ontem na sessão plenária. O ministro disse que, em primeiro lugar, não se poderia, de forma alguma, aplicar a Convenção Internacional da ONU de 1968, porque o Brasil não ratificou essa Convenção Internacional. Não tendo ratificado, aquela ideia de imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade não poderiam prevalecer sobre o nosso direito interno. Então, não ratificado, não se torna obrigatório.
Um outro argumento do ministro Eri Zavascki foi também lembrando o Estatuto de Roma, que é o tratado internacional que cria o Tribunal Penal Internacional e que elenca os crimes contra a humanidade também como crimes imprescritíveis. E ele disse que o Estatuto de Roma não deve ser aplicado nesse caso concreto porque ele piora a condição do extraditando. E a Constituição é bastante clara no artigo 5º ao dizer que a lei penal não pode retroagir, exceto se for para beneficiar o réu. E aqui, no caso, não haveria benefício se aplicado o Estatuto de Roma. E, por fim, ele diz ainda, a matéria é penal, cabe ao direito interno regulamentar essas questões de prescrição e de imprescritibilidade. Não caberia ao direito internacional fazê-lo. E, nesse sentido, tem sido a condução dos votos, foram, né, os votos proferidos logo em seguida do ministro Eri Zavascki, formando já uma maioria. O ministro Gilmar Mendes, durante o seu voto, ele fez um seguinte questionamento. Cabe a qual país ou a quem definir se um crime cometido teria sido um crime contra a humanidade? Porque ele disse, a Argentina, quando pede a extradição desse argentino que se encontra aqui no país, ele diz que aqueles crimes de sequestro, associação criminosa, teriam sido cometidos e que seriam crimes contra a humanidade, mas cabe ao Estado da Argentina defini-los como tal? Fosse assim, o Brasil ficaria refém dessa extradição ou desse entendimento. E na melhor doutrina internacional que a gente tem, o professor Valério Mazzuoli, nos seus livros, em que ele comenta a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, ele diz, e é lá onde existe uma definição de que os países eles têm que cumprir o jus cogens, o direito obrigatório, e o professor Valério, ele diz exatamente a quem cabe definir se um crime, né, se um crime não, quem definir quais são essas normas de jus cogens e a quem cabe defini-las para então se verificar se seria possível a aplicação ou não dessas teorias. Muito se falou então de direito internacional, mais uma vez, nessa extradição, mas vamos aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, já que ela é o último voto a ser proferido nessa extradição, para ver se definitivamente há uma conclusão desse tema. Karina, e além desse julgamento, também houve alguns recursos sobre matéria tributária, iniciado o julgamento, né? Que tiveram um julgamento iniciado. Já há algumas semanas a ministra Carmen Lúcia tem dado prioridade a temas tributários e na quarta e na quinta-feira a COFINS também foi um dos temas que foram julgados. Na verdade, na quinta-feira, um embargo de declaração e um recurso extraordinário e um outro recurso extraordinário tiveram início do julgamento, mas foram suspensos em razão de pedidos de vista pelos mesmos motivos. E um recurso extraordinário em que se discutia a incidência, na verdade, do PIS e da COFINS sobre atividades de seguradoras, foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, que diz que tem um processo sobre o mesmo tema e pretende trazê-los em conjunto para análise e julgamento no plenário. E um outro assunto que fala sobre a não cumulatividade da COFINS, da relatoria do ministro Marco Aurélio, também começou a ser julgado, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista pelo mesmo motivo. Possui um processo no seu gabinete, cujo tema é correlato e pretende trazê-los em conjunto. Nesse segundo julgamento do ministro Marco Aurélio, o relator, ele acabou entendendo, na conclusão do seu voto, favorável ao contribuinte, então afastando a não cumulatividade, dizendo que haveria uma inconstitucionalidade formal na lei que alterou a base de cálculo do COFINS. E essa explicação ele vem justamente porque existe uma vedação na Constituição a partir da emenda 32 de 2001, no sentido de que as emendas à Constituição que tivessem sido promulgadas de 95 até 2001 não poderiam ser regulamentadas por meio de medidas provisórias. E essa alteração da base de cálculo foi feita justamente por medida provisória, regulamentando uma emenda de 98, e aí, portanto, ele considerou inconstitucional. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela explicação por hoje. Semana que vem você volta. Eu agradeço. Até lá. Até lá.